Saúde os irmãos na santa paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem nos fala nessa noite é o pastor Jean, e do lado a minha esposa, a missionária Michele, e ela vai falar algo da parte do Senhor para nossas vidas hoje, irmãos. Receba aí. Vou estar lendo 2 Tessalonicense 5, capítulo 5, versículo 12 em diante, que fala assim. O título é Preceitos diversos, votos e saudação. O versículo 12 diz: E rogamo-vos, irmão, que reconheçai o que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos amoestam, e que os tenhais em grande estima, em amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmão, que admoesteis os desordeiros, consoleis o que pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingai o Espírito, não desprezai as profecias, examinai tudo, reter o bem. Abstende-se-vos de toda aparência do mal, e o meu Deus de paz vos santifique, que em tudo, em todos os vossos espíritos e a alma e o corpo seja repletamente conservado, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmão, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com oráculos santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja linda a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Irmãos, essa palavra é Paulo advertindo a igreja de Tessalônica da seguinte maneira: orar sem cessar. Por que devemos orar sem cessar? Porque todo momento que nós estamos dentro de um deserto, dentro de um vendaval, dentro de uma circunstância, nós temos que estar em constante oração, porque a oração é a força motriz da igreja, é a força motriz a qual eu e você precisamos ter sempre esse hábito. Verdade. Hoje é sábado, dia 9 de agosto. Daqui a alguns minutos serão dia 10, dia dos pais. E nós queremos nessa noite dizer para você: ora sem cessar, clama sem cessar, porque a força de uma igreja vitoriosa está na oração. A força de um casamento bem-sucedido está na oração. Aleluia, verdade. Ver filhos na presença do Senhor é na oração. Aleluia. Então, você não pode parar de orar, porque se você parar de orar, como que fica a sua vida? Como que você vai andar? Como que você vai proceder? E nessa noite, ele está dizendo: regozijar, quer dizer, se alegrar no Senhor. Temos que passar pelas lutas? Temos. Temos que passar pelas dificuldades? Temos.
Tudo isso Jesus disse que nós iríamos passar. Por causa de quê? Por causa do nome do pastor que está falando nessa live? Não. Por causa da missionária que é minha esposa está falando nessa live? Não. Mas por causa do nome do Mestre. Jesus disse que o nome dele, nós faríamos maravilhas através do seu nome, maiores do que a obra que ele fez. A obra dele foi salvar a humanidade, o mundo inteiro. E nos deu a missão de buscar as almas perdidas da casa de Israel. Ah, pastor, mas eu não consigo, porque eu tenho dificuldade de falar, eu tenho vergonha de falar. Mesmo que você não consiga falar publicamente, ou até mesmo dentro de uma live do Facebook, fala com a sua família, que Jesus salva, que Jesus cura, liberta, batiza. Nós temos itinerantes, que eu digo, porque nós temos aconselhado as pessoas, tanto eu quanto a minha esposa. Nós aconselhamos vidas. E você hoje que vai entrar nessa live, vai ouvir essa live, preste atenção no que o Senhor vai falar com você. Ore sem cessar. Verdade. Busque pela sua família, não tenha vergonha de buscar. Ah, mas pastor, tem 2 anos que eu oro pelo meu marido e ele não se converte. Continue orando. Mas a morte vai dizer, não poderá andar justo se não tiver de acordo. Se for o plano de Deus de salvá-lo, o Senhor vai salvar. Para vocês caminhar lado a lado pela obra. Verdade. Mas não adianta nada, como muitos pastores falam assim, não, você tem que permanecer até o fim. Não existe isso. Jogo desigual não trabalha. Deus não trabalha no jogo desigual. Verdade. Então não adianta nada a pessoa dizer que ama Cristo, que quer o bem de Cristo e quer fazer o bem, e você parar de orar no meio do caminho. A oração move o céu dos céus. E nós nessa noite estamos aqui com uma pequena reflexão para dizer para vocês do que aconteceu. Já tem 2 anos isso. O nosso neto Jonas, não é, meu amor? Verdade. A medicina deu apenas 6 meses de vida para ele, irmãos. Foi 6 meses que a nossa filha Carol passou dentro de um hospital, chorando, desesperada. E ela um belo dia liga sozinha, porque a gente não podia estar perto, não podia ter visita. E um belo dia a gente foi encontrar-se com ela. E ela virou para mim e falou assim, e me chama de pastor, ora pelo meu filho. Porque eu tô com medo de sair daqui e sair com ele dentro de um caixão branco. Aquelas palavras entraram no meu coração e eu comecei a chorar com ela. Permiti se eu poderia dar um abraço, eu dei um abraço nela, orei por ela. Aí logo em seguida, irmãos, como que Deus faz? Deus usa pessoas para nos abençoar. E a enfermeira que estava ali começou a falar em mistério. É verdade. Veio lá de dentro falando em línguas estranhas e quando viu, a minha esposa abraçou e começou a falar em mistério. É verdade. E ela falou assim, ó, o Senhor manda te dizer para minha filha Carol, eu vou tirá-lo dentro desse hospital, mas lembre-se de testemunhar o que Jesus fez. Irmãos, ele está com 2 anos e pouco. Corre, anda, sobe, desce escada. É porque a gente não tem os vídeos deles todos aqui. Senão a gente ia publicar para vocês verem como que Jesus fez o milagre. É verdade. Então por isso nós não paramos de orar pela nossa casa, pela nossa família. Porque família é um projeto de Deus. Tudo começa, sabe aonde? Dentro da sua casa. Tudo começa aqui. É verdade. Porque eu e minha esposa somos uma carne só. O que ela sente, eu sinto. O que eu sinto, ela sente, e assim vice-versa. Então, você começa dentro da sua casa. Começa a conversar com Deus. Começa a colocar a sua casa em ordem. Porque você colocando sua casa em ordem, você pode dirigir uma igreja. E as pessoas vão te ver e vão te observar. Então, nessa noite, essa é a palavra que minha esposa trouxe para vocês. E ele está dizendo, a igreja é um ministério que deve ser cuidado para quem governa bem a sua própria casa. Verdade. Então, porque se eu não governar bem a minha própria casa, como eu vou governar a casa do Senhor? Então, vocês precisam entender que a oração é a força motriz para algo bem diferenciado. Que Deus abençoe a todos nessa live. Estaremos sempre orando por vocês. Aos irmãos que estão fora desse grupo que vão ouvir essa live, nós somos um grupo no WhatsApp para a campanha da quebra das maldições. Sexta-feira que vem é a 4ª volta. Vai restar 3 para acabar, 2, melhor dizendo. A quinta são 3, né? Melhor dizendo, para acabar.
Mas olha, não deixe de orar não. Ore. Orar sem cessar. Porque se a gente não orasse, meu Deus do céu, como que a nossa vida estaria ainda mais enrolada, né, filha? É verdade. E nós estamos aqui, de pé, muitas das vezes com o coração triste, porque a gente não pode estar perto das nossas filhas, dos nossos netos, Nem dia dos pais. nem dia dos pais, mas nós estamos aqui, como pais da fé, Verdade. intercedendo pela sua vida. O Senhor é bom, irmãos, e Ele é poderoso. Não desista de orar pela sua família, não, porque tudo vai começar dentro da sua casa. O bom testemunho, o bom exemplo. Então, que Deus te abençoe nessa noite e que Ele fale melhor ao seu coração. Lembre-se, Jesus está voltando. Jesus Verdade. quer fazer o melhor por você. Mas esse melhor depende de quem? De Deus? Não, depende de você. Aleluia. Depende de você se posicionar e reconhecer que precisa dele. Nós precisamos dele todo dia e toda hora. É verdade. Porque se ele puxar da tomada, como diz um certo corinho, não prega, não canta, não faz mais nada. Verdade. Tudo para. Sabe o que vai acontecer? Deus. É só você jogando na terra para ser enterrado. Só isso. E comida de bicho. Verdade. E a vida vai seguir para quem estiver vivo ainda. Por isso que a Bíblia diz, põe tua boca no pau, que talvez ainda haja Aleluia. esperança. Então não desista da sua esperança, não. Jesus é a sua esperança. Jesus é o seu verdadeiro amigo. Glória a Deus. Porque pode faltar o pai, a mãe, filhos, marido, Verdade. mulher, pode faltar todo mundo. Mas se Jesus faltar na sua vida, você perdeu tudo. Sem a presença. E Jesus, sem a presença dele, não vai nada. Por isso que Davi vai dizer, Senhor, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. E renova meu espírito reto. Então, intercedendo junto com esta live, não pare de orar. Busque pela sua vida, busque por um emprego melhor, busque pela sua casa, pelos aqueles que ainda estão precisando de você. Então, Deus tem o melhor para a sua vida. Meu amigo Hélio, boa noite, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Aleluia. Então, lembre-se disso. Deus tem que fazer o melhor por você. Mas depende de você se posicionar Aleluia. para o milagre de Onésio, Kevin, Nayoshé acontecer. Glória a Deus. Mas deixe Ele fazer na sua vida. Deixe Ele tomar conta do seu coração. Aleluia. Deixe Ele ser o centro da sua vida. Porque Jesus vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Então basta você ter esse privilégio de ser chamado filha e filho do Rei. Glória a Do Deus. Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Hoje estamos aqui hoje. Aleluia. E amanhã será que estaremos? Não sabemos. Amanhã também é dia 10, irmãos. Amanhã Deus tem algo novo para vocês. Amanhã é o dia de fazer o jejum pela nossa nação brasileira, irmão. Não se esqueça. O pastor Ezequiel nos encomendou, todos os pastores, independente da dominação, vamos orar pela nossa nação, para Deus fazer um milagre acontecer. Eu creio, Hélio. Deus abençoe. Eu recebo a nossa vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós tomamos posse. Então é isso, meus irmãos. Deus tem o melhor para a nossa casa, para a nossa Verdade. família, para os nossos entes queridos. Ah, mas eu não falo com meu pai nem com minha mãe. Volte a falar, volte a perdoar, para que tudo na sua vida possa ser destravado. Aleluia. Ele tem o melhor para a sua vida. É verdade. Então ame e que todos nessa noite sejam abençoados pelo Senhor. Eu, como pastor, nessa noite, minha esposa, como missionária da casa do Senhor, intercedemos pela sua vida. Aleluia. E não deixe de voltar para a casa do Senhor. Você que está afastado, volta correndo. Glória a Deus. Volta, mas volta o mais rápido possível para o milagre acontecer. Verdade. Porque ele há uma linda festa te esperando para você. Porque a família nasceu aonde? Do coração do Todo-Poderoso. Aleluia. Nasceu do coração de um Deus que tanto ama a família. Porque Ele deu a família para nós cuidar. O nosso dever como sacerdote é cuidar e instruir a família no melhor caminho. Que Deus abençoe todos nessa noite. Jesus está no seu barco. Aleluia. Jesus quer fazer o melhor pela sua vida. Mas depende de que você querer uma posição da sua vida.
Eu não sei o tempo que Ele te deu de vida, porque a nós não é mistério conhecer o tempo da nossa vida. É verdade. Mas o tempo que Ele te der, corra para a presença dEle. Não largue Jesus, não. Jesus é tão bom, irmãos. Apesar de todas as lutas, todas as dificuldades. Mas Ele continua sendo É verdade. um Deus zeloso, cuidadoso. Um Deus que nos ama. Aleluia. Um Deus que Jesus. nos se entregou naquela cruz por nós. É verdade. E deu-nos o maior presente, chamado salvação. Oh, que salvação maravilhosa. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso, então, valorize isso. Valorize o seu pai, valorize a sua mãe. Seus filhos, seus netos e netas. Aleluia. Porque hoje nós estamos aqui, irmãos. E amanhã, não sabemos. Tudo pode acontecer. É verdade. Então, que Deus abençoe vocês nessa noite. Eu, como pastor, minha esposa como missionária, nós entregamos vocês na mão do Senhor. Sejam todos abençoados nessa noite. E quando ouvirem essa live, orem por nós. E Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Orar, né? Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai. Sim, Jesus. Eis aí, Senhor, dessas pessoas, Senhor. Sim, Deus. Que se encontram nesta live dessa noite, Senhor. Pai, toma o pastor Hélio nas tuas mãos. Sim, Jesus. Abençoa o teu filho, dá vitória, a sua casa, a sua família, de perto e de longe. Dá vitória ao teu filho, Senhor. Pai, de igual modo também, Senhor amado, aquelas pessoas que irão ser alcançadas por esta live, Senhor. Aleluia. Toca, Senhor, e dá vitória para a honra e para o teu santo e poderoso nome. Abençoa o teu povo, Senhor, e que eles possam crer e saber que o Senhor vai fazer uma grande reviravolta e o teu nome vai ser glorificado na vida dessa pessoa. Sejam todos abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus continue abençoando, né, a cada um de vocês e fique com essa palavra, a qual o Senhor tem falado, né, em Tessalonicense, até difícil falar, em Tessalonicense, porque fala sobre família. Então a palavra do Senhor diz que tudo começa dentro de casa, conforme meu esposo falou, né? Que tudo começa dentro da nossa casa. Essa 1 Tessalonicenses 5:12, que fala, o São Paulo fala, né? Apóstolo Paulo. Que fala que a instrução para você e a sua família, a primeira igreja começa dentro da sua casa. Assim, pois, consolai-vos mutuamente, encorajai-vos e edificai-vos, fazer crescer um aos outros, como já fazeis, né? Porque família, conforme meu esposo falou, é projeto de Deus. Deus criou Adão e criou Eva, né? Criou a família, o esposo com a esposa e depois os filhos e os netos. Foi o Senhor que criou, porque lá em 1 Timóteo 5:8 diz, né? Aquele que não cuida bem da sua família negou a fé, é pior do que um incrédulo, é pior do que um infiel, né? É pior do que aquele que conhece a família. Então vamos cuidar, vamos orar, vamos zelar pela nossa casa, pela nossa família, louvado seja o nome do Senhor, pelo nosso esposo, né? Pelos nossos filhos, nossos netos. Entrega o teu caminho no Senhor, confia nele, que mais ele fará. E a segunda coisa que o Senhor deixou, né, é a igreja. A igreja é o quê? É o seu chamado, é o seu ministério. A igreja é eu, a igreja é você, né? Nós devemos cuidar, nós devemos governar bem a sua própria casa, conforme meu esposo falou, para depois você querer governar o ministério, o seu chamado, governar a igreja, aquilo que Deus botou na sua mão, louvado seja o nome do Senhor. E a terceira coisa, estou deixando só uma pequena observação, o trabalho. Porque a palavra do Senhor diz, lá em 1 Timóteo 5:18, né? Não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, todos nós temos que trabalhar e comer com suor
do nosso trabalho para que não venha pesar no ombro. Louvado seja o nome do Senhor, dos seus irmãos. Né? Eu tirei essas pequenas palavras aqui, é só para dar um resumo básico em tudo que meu esposo falou. Então, vamos estar firme na rocha. Vamos pedir ao Senhor para que venha aumentar a nossa fé, porque eu e a nossa casa serviremos ao Senhor, porque assim Ele tem promessa na minha vida e na vida de todos que estão assistindo a live, o pastor Hélio, né, o pastor Anderson, todos que estão nessa live vai ser abençoado e aqueles que vão ver também, porque grandes coisas o Senhor tem para mim e para a sua vida. É suportando o propósito, Não suportando o o processo processo, para para poder. viver o propósito. Vamos suportar, né? Vamos suportar o que? A adversidade, vamos suportar as pedradas, vamos suportar as calúnias, vamos suportar a perca, vamos suportar o sofrimento, vamos suportar a doença, né? Mas com Jesus vale a pena, porque tudo é um aprendizado. Se o Senhor te botou no deserto, seja a boca de Ezequiel, profetiza sobre o vale dos ossos secos, porque há esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E que todos tenham uma excelente noite nessa noite. Hoje é que é dia 10, né? 10 de agosto. Ainda não. Falta pouco. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês nessa noite e fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos. Um forte abraço a todos.